Olá pessoal do canal Top Players Basquete Mossoró. Recebi com muito prazer e muita honra o convite para participar desse importante canal que mantém a história do basquete de Mossoró, para dar um pouquinho do meu depoimento, da minha vivência no basquete, um pouquinho da minha história no basquete, sobretudo na cidade de Mossoró, onde tudo começou e onde eu vivi a maior paixão por esse esporte. Eu comecei a jogar basquete em 1992, eu tinha aproximadamente 14 anos, né? Até então eu tinha treinado handebol no Colégio Diocesano, mas foi um esporte que eu assim, não tinha me identificado tanto na época e tinha deixado de jogar handebol, né? E eu estava com meus colegas de turma da oitava série, que a gente fazia lá, lembro até das figuras, né? Eu, Zélito Júnior, Muni e Emanuel Pacasa, né? O apelido dele era Pacasa. A gente tinha decidido praticar um esporte no Diocesano. E resolvemos então assistir um treino de basquete à noite, naquela quadra central do Diocesano ali. E a gente gostou e tal, e eu lembro que na época a gente estava com vergonha de falar com o treinador. Na época já era Gutenberg, eu acho que inclusive, se não me engano, Gutenberg estava começando os seus trabalhos como treinador lá no Diocesano, né? E ficou vai lá falar com ele. Dizer que a gente quer treinar. Não, vai você, não, vai você. Aí eu sei que a gente decidiu, foi os três lá. Mas olha, a gente queria participar do time, queria saber como é que faz, se a gente pode jogar e tal. Aí Guto olhou para a estatura da gente, que a gente já tinha, nessa época, a média de 1,80 m de altura já. E nos convidou, disse, olha, vocês, no próximo treino na quarta-feira, vocês vão comprar material esportivo e já podem começar na próxima quarta. E assim a gente fez. Bom, eu lembro que a partir desse primeiro treino foi assim, paixão à primeira vista, né? A partir desse dia, eu passei a treinar basquetebol de forma intensa e esse esporte passou a praticamente dominar a minha vida, né? Eu só pensava basquetebol. Eu lembro que comecei a assistir NBA, que aí que intensificou a minha paixão pelo basquete. Comecei a assistir, na época o time que dominava era o Chicago Bulls, né? Em 1992, o time de Michael Jordan. E eu lembro que os jogos passavam na sexta-feira, né? E geralmente era tarde, começava de 1 da manhã, meia-noite, e até 3 horas da manhã. Só que no outro dia, o Diocesano tinha estabelecido um calendário de provas sempre aos sábados. E no outro dia tinha que fazer prova. Mas mesmo assim eu assistia basquete até de madrugada e ia fazer a prova. De 7 da manhã eu estava de pé para fazer a prova no Diocesano. Também era paixão pelo basquete. Os treinos, eles já não eram suficientes pra gente. Só treinar no Diocesano 2 vezes por semana não dava. Tinha que jogar todo dia basquete. E aí quem me acompanhava nessa jornada era um grande amigo, né? Que infelizmente nos deixou em 1994, que era Maciel, né? Maciel, que Deus o tenha, que eu mando um abraço agora, aonde ele estiver, um abraço para ele e para a família dele. Então, eu e Maciel, a gente pensava, rapaz, a gente tem que jogar. O Diocesano está fechado, a quadra mais perto fica lá na Abolição. O que é que a gente vai fazer? Rapaz, a gente bolou um aro de basquetebol feito com um resto de uma cadeira velha lá de casa, uma cadeira de ferro. E minha casa tinha um quintal muito grande, só que não tinha piso para jogar, né? Era chão batido, era areia, né? E aí como é que a gente vai fazer para jogar basquete? Não, dá pra gente amarrar esse aro aqui, vamos amarrar esse aro aqui nesse pé de manga e a gente vai ficar arremessando. E assim a gente fez. Eu tinha uma bola de basquete bem usada já, bem surrada, parecia uma maçã, uma bola da pênalti. E a gente assim fez, usava esse aro que a gente tinha colocado nesse pé de manga lá na minha casa, no quintal da minha casa, para ficar arremessando, treinando arremesso. E assim a gente continuou. Não podia ter um horário vago, até no intervalo da escola, que tinha 15 minutos de intervalo, a gente ia para a quadra central arrumar um jeito de jogar 21. Né? Juntava a turma, a gente de farda, de calça jeans. A gente voltava para a sala de aula todo suado, o professor olhava assim para a gente, assim, tudo. Mas era o que a gente queria fazer na época e eu não me arrependo, não. Como eu falei, meu primeiro treinador foi Gutenberg, né? Foi um dos grandes responsáveis, né, por isso. Eu lembro que ele depositava muita confiança em mim
Ele via também o interesse que eu tinha pelo esporte, chegava mais cedo nos treinos, a vontade de jogar mesmo, a vontade de aprender. Então, assim, ele identificou aquilo em mim e depositou muita confiança, né? E a gente seguiu essa trajetória aí pelo Diocesano, né? Foi bem legal. Eu considero de extrema importância, né, o apoio, o incentivo da família, não só ao jovem que pratica basquete, mas ao jovem que pratica qualquer modalidade de esporte, né? Eu, graças a Deus, sempre tive bastante apoio, sobretudo da minha mãe, das minhas irmãs, na prática do esporte. A minha mãe recebia o time de basquete todinho na minha casa. Lá em casa era como se fosse um ponto de encontro antes dos jogos ou depois dos jogos, treinos. Então, assim, eu sempre tive muito apoio realmente da minha família na prática do basquete. Eu iniciei como ala, né? Naquela época as posições eram armador, dois alas e dois pivôs, né? Então eu comecei jogando de ala, né? Porque eu tinha desenvolvido um bom arremesso, eu tinha um bom arremesso, eu treinava muito arremesso. E só que devido à minha estatura, depois eu fui sendo colocado para baixo, né? Lá para jogar de pivô, né? Então, assim, até hoje a turma, se eu for jogar uma pelada, o pessoal, não, vai, desce para pivô, mas de minha preferência, eu sempre gostei muito da posição de ala, ou então um ala pivô, que seria a posição 4, né, hoje, né, se for seguir as posições através da numeração. Olha, momentos marcantes da minha vida como jogador de basquete, eu não tenho como fugir do momento do tempo de colégio, né? Tempo em que eu jogava mais intensamente, né? Então, assim, eu tive vários momentos marcantes. Eu posso citar as finais, duas finais seguidas dos Germes, né? Jogando contra o Abel Coelho, o time de Franklin, né? Que o ginásio era lotado. Eu costumo dizer que a gente viveu naquele tempo, era um tempo áureo dos Germes, porque o próprio Diocesano, ele, quando tinha jogos de finais, né? Ele liberava, o colégio liberava as turmas para assistirem aos jogos, né? Então, assim, era a minha família toda no ginásio, muita torcida. Então, assim, aquilo ali marcou muito a minha vida, né? Assim, depois do colégio, que entrei para a faculdade, eu comecei a ir parando de jogar basquete, que é um arrependimento que eu tenho muito grande, porque eu poderia ter conciliado, né, a faculdade e o basquete, mas eu fui parando aos poucos de jogar, e aí quando eu fui embora de Mossoró, saí de Mossoró em 2004, aí morei no interior do estado, não tinha basquete, aí depois fui para o norte do país, morei em Rondônia, né, até 2010, morei em Rondônia também, cheguei a jogar umas peladas lá numa praça que tinha, mas muito pouco. Então, assim, eu parei de jogar basquete de 2004 até 2016. Que aí vem um outro momento marcante, né? Que foi o meu retorno, né? Eu jamais imaginaria que iria voltar a jogar basquete. Mas certo dia eu estava aqui em Natal, numa padaria, encontrei com um amigo de Mossoró, Paulinho, que morava perto do meu condomínio. E ele me falou, você ainda joga basquete, Ivanildo? Eu disse, não, eu parei de jogar, tem mais de 12 anos que eu não jogo, estou enferrujado. Eu achava que não jogava mais basquete, não tinha mais condições de jogar. Aí ele pegou e me chamou, olha, lá tá tendo, terça e quinta tem pelada lá no condomínio, tá dando muita gente, você podia aparecer lá, a gente faz inclusive uns campeonatos e tal. Aí eu disse, rapaz, eu vou ver. Aí teve um dia que eu decidi ir lá no condomínio para um dia de pelada, cheguei lá todo enferrujado, para fazer uma bandeja, maior dificuldade, arremesso horrível. Mas eu comecei a frequentar novamente o basquete, né, através dessa pelada, e fui recebendo convites de outros amigos aqui de Natal e passei a jogar numa pelada muito boa que tem aqui em Natal, para mim é a melhor que tem, da quadra de Pirangi. E comecei a frequentar de novo, jogando toda semana. E assim, a gente formou time, a gente foi campeão Master 35 mais em 2018. Tiveram outros campeonatos, a gente foi vice-campeão 3x3 aqui em Natal também, outras copas também que eu participei, a gente foi campeão, né? E voltei a jogar basquete. Só que agora, com essa pandemia, né, a gente tá parado lá. Tá quase um ano parado. Quase um ano já que eu não jogo basquete de novo. Teve esse meu retorno, também foi um momento marcante. Tem muitas histórias, né? Acho que a gente poderia fazer até um quadro depois, não sei, com as histórias do basquete lá da época da gente em Mossoró. Mas tem uma, pra você ter ideia do que a gente fazia pelo basquete. Certo dia eu fui jogar um campeonato em Aracati.
que a gente montou, a equipe de Mossoró com o Frank, Diego, Júnior Caveira. E o jogo em Aracati se não me engano, era às 4 horas da tarde. Só que nesse mesmo dia, era um sábado, eu tinha a formatura da minha irmã, ela ia se formar na UERN, e ela tinha me convidado para ser padrinho de formatura dela. Eu disse, tá bom, eu vou. Mas assim, eu vou jogar uma partida de basquete em Aracati de 4 horas e de 7 horas eu estou aqui para ir para a solenidade de formatura, né, na UERN. Rapaz, eu fui jogar essa partida lá em Aracati. O jogo terminou 5h30 e eu tive que pegar meu carro às pressas para voltar para Mossoró para participar da formatura. Eu cheguei em Mossoró já um pouquinho atrasado, não deu tempo nem tomar banho. Eu fui do jeito que tava, botei um paletó, um terno e fui do jeito que tava, suado. Cheguei na UERN, minha irmã tava chorando, minha irmã Kelly. Então, assim, para se ter ideia do que a gente fazia para jogar, né? A paixão que a gente desenvolvia por esse esporte. Agora, talvez o que mais tenha marcado essa minha vida no basquete, né, foi assim, a amizade que a gente construiu, né, através do esporte, né? Tinha aquela turma ali de Mossoró, a turma enorme, né? Que eu considero amigos até hoje, né? Eric Negão, né? Fofão, Guga, Adamo, né? Gutenberg, César Negão, Samuel, né? Depois veio a geração posterior do Diocesano, né? Babi, Valmiro, Wilson. Devo estar esquecendo alguém, mas me perdoe, mas assim, o basquete me proporcionou muitas amizades, né? Isso foi bem marcante também. Pra você ter ideia, até Franklin, que era meu rival no Abel Coelho, naquelas finais do Diocesano contra Abel Coelho, né, do Gernes, que a gente ganhou, né, as duas. Depois de ter jogado contra Franklin, eu fui jogar com Franklin, né, no mesmo time, a gente montou o time de Mossoró. Então, assim, o basquete me trouxe muita amizade, né, isso é bem marcante pra mim. Eu parto da seguinte premissa, né? Se você quer ter um lugar de destaque, se você quer desenvolver uma atividade, isso não é só para o esporte, né? Não é só para o basquete, é para a profissão, é em qualquer coisa que você faz na vida. Você não pode fazer o que a média está fazendo, você vai ter que fazer algo mais, né? Então aí vem foco, vem determinação, né? Busca, dedicação. Então tudo isso leva você para o caminho do sucesso, né? Então essa seria a minha mensagem para o jovem que está iniciando no basquete. Outra mensagem que eu deixo é que se você ama o esporte, não deixe de jogar o basquete porque acha que tá velho, que não pode mais, como o que aconteceu comigo, né? Eu fiquei muito tempo sem jogar e me arrependo demais, porque eu poderia ter galgado outros passos, né? Conquistado outras coisas, mas é a vida, né? Eu me sinto muito feliz pelo que eu fiz, pelo basquete e por ter jogado basquete.